O problema que a gente vai tentar resolver agora é o vôlei marciano, né? Um problema que caiu na maratona já. Esse problema, ele pede para a gente descobrir quantos juízes é o mínimo para a gente colocar, né, para observar. Cada juiz observa uma linha, uma ou mais linhas, né? Então, esses aqui são os três exemplos de quadra que ele dá lá no problema. E a gente tem que definir onde é que esses. Na verdade, a gente não precisa definir onde que esses juízes vão ficar. O que a gente precisa definir é qual é o número de juízes para fazer isso. Então vamos pegar do primeiro exemplo aqui da esquerda para a direita para a gente entender bem o problema. Facilita, eu acho, para mim pelo menos facilitou, imaginar isso aqui já nos eixos, certo? Ele diz que. Então vamos lá, vamos desenhar aqui um eixo X, um eixo Y. X, Y. Imaginar que isso aqui é o ponto 1, está meio desproporcional, mas vamos pensar que isso aqui é o 2, aqui é 1, aqui é o 2. Eu sei que está desproporcional, mas serve aqui para a gente imaginar. Então esse aqui é o ponto 1, esse aqui é o ponto 2, 1, esse aqui é o ponto 1, 2, esse aqui é o ponto 2, 2. Então o primeiro ponto é o seguinte, qual é o número de juízes que a gente coloca aqui? Perceba o seguinte, se a gente simplesmente colocar um juiz em cada coordenada dessas aqui, a gente já resolve o problema de atender todas as linhas. Por exemplo, aqui eu tenho no eixo X as coordenadas 1 e 2. Então eu posso colocar, não me interessa o Y, certo? Desde que seja embaixo desse aqui, óbvio. Mas não me interessa exatamente qual é o Y. Eu posso colocar um juiz aqui, desde que seja em cima do meu ponto, da minha coordenada 1, posso colocar um outro aqui. Então, cada um desses juízes que eu escolher por causa das minhas coordenadas X, ele vai pegar na vertical. Então, esse carinha aqui vai olhar daqui para cá. Esse vai olhar daqui para cá. Então, esse lado aqui já vai estar sendo observado e esse lado aqui também já vai estar sendo observado. A mesma coisa eu vou fazer para o eixo Y. Então eu vou pegar, botar um juiz aqui, podia colocar do outro lado também, não importa, o outro, desde que esteja fora, tá? Aqui do polígono. Então esse cidadão aqui vai olhar para cá e esse cidadão aqui vai olhar para cá. Isso significa que esse lado aqui vai estar observado e esse lado aqui vai estar observado também. Então a gente mata aqui o problema nesse primeiro exemplo. Vamos pegar o segundo. Eu vou usar a mesma estratégia, tá? Então, tá aqui o X, Y. Aqui vamos chamar de 1. Esse aqui 2, 3, 4. Aqui 1, 2, 3. E mais uma vez, então a gente vai colocar todo mundo aqui no X. Eu vou colocar aqui para cima, só para mostrar que está no mesmo. Então, na coordenada 1, na 2, na 3 e na 4. Cada um desses olha nessa direção, certo? Faz de conta que isso aqui é uma reta. Então, esse lado aqui já vai estar sendo observado por esse primeiro, esse aqui por esse aqui por esse e esse aqui por esse. Ainda faltam os eixos horizontais. Aí a gente faz a mesma coisa com o eixo Y, vou colocar aqui até para ficar mais espaço. 1 no 3, 1 no 2 e 1 no 1. Então esse olha para cá, esse juiz olha para cá e esse olha para cá. Então esse daqui vai cobrir esse daqui e esse segmento, esse juiz aqui vai cobrir esse segmento aqui do meio e esse último esse. E a gente resolve mais uma vez o problema. E agora finalmente o caso especial, né? Que é essa cruz aqui. Perceba o seguinte agora. Vamos lá, vamos desenhar de novo, fazer o mesmo processo. X, Y. Aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4. E aqui 1, 2, 3 e 4. Aí vamos fazer a mesma coisa, tá? Para o eixo
x, eu vou colocar um juiz aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. E para o y, vou colocar um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Isso resolve o problema de ter todas as linhas cobertas? Vamos ver. Esse juiz aqui, né, vai cobrir esse pedaço aqui. Esse segundo vai cobrir esse e vai cobrir esse. Esse terceiro vai cobrir esse e vai cobrir esse. Esse quarto vai cobrir esse. Ou seja, todos os x cobrem todos os segmentos verticais. E os y vão fazer a mesma coisa com os segmentos horizontais. Então vamos começar do 1. Esse 1 vai cobrir essa linha. Esse 2 vai cobrir essa linha. Esse segmento. Esse 3 vai cobrir esse segmento. E esse também. E o 4 vai pegar esse pedaço aqui. Então a gente resolveria o problema. Qual é o... Só que a questão, ela pede o número mínimo de juízes. Nesse caso aqui, a gente teve 8 juízes. E 8 não é o número mínimo. O número mínimo seria 6. Por quê? Porque perceba o seguinte. Se ao invés de usar essa distribuição de juízes, a gente tivesse colocado um juiz aqui, por exemplo. Coloquei um juiz aqui. Se eu colocar um juiz aqui, esse juiz vai conseguir olhar tanto os segmentos verticais quanto os segmentos horizontais dessa coordenada que ele colocou. Então, ele vai ajudar a diminuir a necessidade de juízes, né? Então, se eu coloco esse juiz aqui, ó, ele vai cobrir esse lado e vai cobrir esse aqui também. Então, não há necessidade de colocar esse outro juiz aqui, ó. Então, eu vou tirar esse cara aqui. Então, cada vez que eu acho um juiz que cobre um determinado segmento aqui, eu elimino a necessidade do outro, que vai cobrir esse outro segmento aqui. A mesma coisa aqui, ó. Se eu colocar um juiz aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai cobrir esse pedaço para cá e esse para cá. Então, ele vai cobrir esse daqui e esse daqui, né? Então, esse juiz aqui mata a necessidade de quem? Desse carinha aqui, ó. Não precisa mais desse cara aqui, observando esse segmento daqui, porque esse já está observado pelos dois, né? Então, esse aqui. Então, essa aqui é a sacada da resolução desse problema. Você tem que identificar quais são as oportunidades que você tem para achar esses juízes, essas posições aqui especiais, né, para você minimizar o número total de juízes. Bom, essa é a ideia geral. E agora como é que a gente faz isso? Perceba que quando a gente foi escolhendo a posição desses juízes aqui nesses dois primeiros e até no terceiro, foi o que a gente fez. A gente simplesmente colocou um juiz em cada coordenada. Então a gente pegou cada coordenada única, né, dos pontos do polígono, porque aqui são 4 pontos nesse polígono. Eu tenho esse ponto, tenho esse, tenho esse, tenho esse. Ou seja, esse ponto aqui tem a coordenada 1 e esse ponto aqui tem a coordenada 1, 2. Então, ambos compartilham a mesma coordenada x, né? Mas o que interessa para a gente são as coordenadas únicas. Então, esse aqui é 1 e 2. Eu não tenho, aqui tem um, embora aqui tenha 1 e 1, 2, o que me interessa é só 1. Então, o que é que eu faço? Eu pego essas coordenadas únicas do eixo x, né, e vou marcando os pontos. Perceba que cada vez que eu fiz isso aqui, ó, eu coloco essa coordenada aqui. Então, o que é que eu vou fazer numa forma geral? Eu vou montar o conjunto de coordenadas únicas, né, de cada um dos eixos. Então, vamos pegar esse exemplo aqui porque vai dar para ilustrar melhor. Então, eu vou pegar o conjunto, chamar aqui de x underline set, que vai ser composto de, nesse caso aqui, quais são as coordenadas únicas de x? 1, 2, 3, 4. Então, meu x7 vai ser 1, 2, 3, 4. E o meu y7 aqui, nesse caso aqui, também vai ser 1, 2, 3, 4. Então, y7 vai ser 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque eu tenho justamente 1, 2, 3, 4 diferentes. E aqui no x eu também tenho 1, 2, 3, 4. Então, o que é que eu vou fazer agora?
Eu vou tentar verificar se existe alguma combinação aqui dentre eles que o ponto que vai combinar entre eles esteja fora do polígono. Né? Porque quando você faz essa combinação, você na verdade está delimitando a área que está por fora desse polígono. Se você for olhar direitinho, todas as combinações entre essas coordenadas x e y, elas vão ficar dentro desse pedaço aqui, ó. Dentro desse pedaço aqui. Nesse caso aqui, se a gente fizer todas as combinações de x e y, eles vão ficar onde? Dentro desse pedaço aqui, ó. Dentro desses pedaços aqui. E nesse caso aqui, vai dar exatamente igual ao polígono que já está aqui. São todas as combinações. O que é que eu vou procurar identificar aqui? Se existe algum ponto dentro desse pedaço aqui que está fora do polígono. Porque se esse ponto está fora do polígono, significa que ele vai poder observar dois lados. Né? Então vamos lá, vamos fazer todas as combinações. A primeira combinação é o ponto 1 em 1. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou combinar x, que é o 1, com todos eles aqui. Então as combinações vão ser 1, 1, vírgula, 1, 2, vírgula, 1, 3, vírgula, 1, 4. Aí depois, vou combinar com esse aqui. Então vai ser 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Depois com esse. Então, sempre assim, tá? 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. E por último, esse aqui, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Então o que é que a gente vai fazer? 1 está dentro ou está fora do polígono? 1, ó, o polígono aqui, ó, essa cruz, 1 é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui está fora do polígono que é a minha cruz. Então esse aqui está fora. Se ele está fora, significa que ele é um candidato para eu colocar um juiz aqui. É um excelente candidato. É um candidato por quê? Porque se eu colocar ele aqui, ele está fora do polígono, que significa que ele tem a possibilidade de olhar para os dois lados, de olhar para mais de um, ou até mais de repente, mas para mais de um lado do polígono. Então esse é um juiz que eu vou priorizar. Eu vou tentar colocar ele aqui. Então eu vou marcar ele aqui no nossa lista, tá? 1, 2. 1, 2 está dentro do polígono, ou seja, está exatamente na borda, é uma das arestas. Então isso aqui não me interessa. 1, 3. 1, 3 também está na borda. Então isso aqui não vai me interessar por enquanto. 1, 4. 1, 4 está fora do polígono. Então isso aqui interessa. Vamos lá. 2, 1. 2, 1 não me interessa porque ele está aqui. 2, 2. 2, 2 está aqui dentro, também não interessa. 2, 3 também é esse outro ponto, não me interessa, está dentro. 2, 4 também é esse outro ponto aqui, não interessa. Vamos lá, 3, 1, 3, 1 não interessa, 3, 2 não interessa, 3, 3 não interessa, 3, 4 não interessa. Então nada disso aqui interessa. 4, 1, opa, 4, 1 interessa, esse ponto aqui. Então 4, 1 é um ponto legal. 4, 2 não interessa, 4, 3 está aqui, não interessa, 4, 4 também interessa. Então, nesse caso aqui, os 4 pontos que estão fora do polígono são esses aqui, ok? Pronto. Agora que vem o último passo da solução, que é o seguinte, a gente pode tentar enxergar esse problema como um problema de fluxo máximo, de Max Flow, o algoritmo de Ford-Fulkerson, que a gente já viu em vídeos passados. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai pegar cada elemento do seu conjunto X, que é esse conjunto aqui, e vai criar um grafo, um conjunto de nós para fazer um grafo bipartida. Então, esse aqui vai ser o seu elemento 1, deixa eu fazer maiorzinho, 1, esse aqui vai ser o 2, esse aqui vai ser o 3, esse aqui vai ser o 4. Isso aqui é do seu conjunto X, tá? A mesma coisa para o Y. Então, você vai pegar os seus elementos aqui do Y e vai fazer um outro conjunto aqui. 1, 2, 3, 4.
você vai criar dois nós, né? Que é um nó de origem, vai ser esse nozinho aqui de origem, e um nó de destino. E você vai conectar cada elemento do seu conjunto X ao nó de origem e cada elemento do seu conjunto Y ao nó de destino. Cada aresta dessa aqui tem valor 1, tá? Eu vou omitir aqui para não ficar muito mais poluído que já está. Então isso aqui tem valor 1. Beleza. O que é que interessa agora? A gente vai criar arestas que conectem justamente, que simbolizem, né, esses nós que a gente acabou encontrando, que são os nós que estão fora do polígono. Então, nesse caso aqui, eu vou conectar o nó 1, 1. Então, eu vou criar uma aresta aqui para o nó 1, 1. Agora, eu vou conectar o nó 1, 4. 1, 4. Agora, eu vou conectar o nó 4, 1. Então, 4, 1. E o nó 4, 4. Também essas arestas internas com o tamanho 1. Pronto. Então, o nosso problema agora significa resolver o fluxo máximo desse grafo, né? Qual é o fluxo máximo desse grafo? Só para a gente ilustrar aqui, nesse caso, se você jogar, como todo mundo tem capacidade de 1, né? Se você jogar 1 para cá, se você jogar, preenche esse pedaço aqui com 1, bota o fluxo dele para 1, você vai chegar aqui com o fluxo daqui de 1. Então você pode vir para esse ou para esse. Se a gente vier para esse, né, 1, aí a gente sai com 1 aqui por causa desse nó. Mas aí esse nó aqui já está esgotado. O 2 não tem o que fazer porque o 2 não tem aresta para lugar nenhum. O 3 também não tem aresta para lugar nenhum. E o 4 tem. Então boto 1 aqui. E aí eu não posso vir para cá, porque esse nó aqui já está saturado. A capacidade de saída dele era 1 e a de entrada já entrou 1. Então a única possibilidade que sobrou é essa outra aqui. Então 1. E aí a gente sai com 1 aqui. Então o max flow desse grafo, max flow, vai ser igual a 2. O que é que significa? Significa que eu consegui alocar aqui, nesse caso, seriam equivalentes aos pontos 1, 1 e ao ponto 4, 4, né? Que seria justamente o contrário que a gente colocou aqui, né? Seria 4, 4 e 1, 1, né? Seriam os dois aqui. Mas não tem problema, dá no mesmo. Então, seria o caso que eu consegui escolher dois pontos que estão fora do polígono e que servem para mim. E aí cada ponto desse que está fora do polígono significa um juiz a menos, né? Então, se eu ia colocar um juiz para cada nó, então eu iria colocar quantos juízes no total? Eu iria colocar, então cada nó não, desculpa, para cada coordenada de cada eixo, então eu ia colocar 4, que é a quantidade de elementos do conjunto X, então 4, que eu ia colocar a quantidade de elementos desse conjunto, mais a quantidade de elementos desse conjunto, 4. Esse era o total de juízes que eu ia colocar na minha solução inicial, né? Só que agora eu achei dois juízes que podem ser colocados fora do polígono e que vão economizar mais um. Se cada um desses juízes economiza um, eu coloquei dois, mas eu economizei um. Então significa que cada juiz deles eu economizo, cada juiz que eu coloco eu economizo um. Então, como eu coloquei dois juízes, que foi o meu max flow, eu subtraio de 2, que foi justamente o max flow. Então, o total de juízes que eu vou colocar vai ser 6. Ou seja, é o número de elementos do meu x7 mais o número de elementos do meu y7 menos o max flow que a gente acabou de encontrar. Tem que ficar atento. Então, o que você vai precisar para resolver esse problema? Representar primeiro o polígono, lembrar de criar os conjuntos que representam as coordenadas únicas dos pontos que você vai receber do polígono, então o x7 e o y7. Depois, para cada combinação desses elementos, você vai ter que verificar se aquela combinação está dentro ou fora do polígono. Se ela estiver fora do polígono, você vai criar uma aresta nesse grafo, obviamente você vai ter que criar esse grafo, e aí você vai criar uma aresta para esse grafo. Depois que você criou todas as arestas, você vai rodar um max flow nesse grafo, e aí você obtém um resultado aqui com essa soma. Então você vai precisar também fazer um algoritmo para saber se um ponto está dentro ou fora do polígono. E se lembre que, nesse caso,
os pontos das bordas e das arestas, eles devem ser considerados dentro do polígono. Boa sorte nessa questão, uma questão muito interessante que combina geometria computacional, combina grafo, né, e especificamente um algoritmo de grafo que é de fluxo máximo.